Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai para mais uma aula. Essa aula de Sociologia é o módulo 4 do terceiro ano. A gente vai falar sobre modos de produção e formações sociais. Essa é uma aula muito importante quando a gente fala de Sociologia do trabalho, porque a gente vai estudar o conceito de trabalho, bem como a ideia de meio de produção e começamos a interpretar também a teoria marxista sobre as relações de trabalho e a luta de classes. Então vamos lá, conceitos bem importantes, muito mesmo. Espero conseguir atendê-los aqui da melhor forma. Então vamos lá. Bom, para começar, o que seria a ideia de trabalho, né? Trabalho vem de uma palavra em latim significada instrumento de tortura. Tripalium vem dessa ideia de instrumento de tortura. Então, a partir disso, tem uma noção de esforço, obviamente, de sofrimento, de dor. É claro que quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa num exercício que vai além da nossa vontade, porque pode nos desgastar. Mas acontece que a gente pode entender de uma outra forma, porque tudo que nós fazemos junto à natureza, no processo criativo de transformação, usando nossas potencialidades, nossas vontades, mesmo que não seja necessariamente remunerado, mas que seja agraciado por aquilo que a gente gosta de fazer, enfim, tudo isso pode ser entendido como trabalho. Segundo Marx, o processo em que o homem e a natureza participam de um intercâmbio como ato de criação, mesmo que repetido infinitamente, isso é trabalho. Ou seja, o trabalho é toda atividade intelectual, racional, tudo aquilo que nós pensamos e fazemos como fruto da ação. O homem não nasce sabendo fazer todas as suas atividades de trabalho. Ele precisa ser ensinado, aprender aquilo, desenvolver a técnica para aquilo. Portanto, ao desenvolver essa técnica toda, ele desenvolve uma atividade racional. Pode ser que ele não precise utilizar de todas as reflexões racionais que ele teve para fazer isso infinitamente, mas no primeiro momento, pelo menos, ele precisou aprender aquele trabalho. Trabalho, portanto, a gente vai entender como essa ação humana de transformação da natureza. Quero chamar a atenção para uma coisa que, se a natureza é transformada pelo homem, ela também promove no homem uma transformação. Isso é um termo bem legal que eu gosto de frisar, que chama ontocreatividade. Essa capacidade do homem de transformar o meio, transformar a natureza, ao mesmo tempo em que ele vai ser transformado. Ontocreatividade, porque significa que ele então sofre um processo de transformação. Por exemplo, o homem desenvolveu a roda. É evidente que essa transformação na criação da roda, que foi uma transformação então na natureza, por exemplo, serviu como transformação para o próprio homem. Ao usar o instrumento que agora tinha a roda, muda-se o próprio comportamento humano. Portanto, o trabalho ele é essa atividade que, ao produzir, o homem transforma a natureza, mas também vai ser transformado por ela. Ao longo da história, o trabalho foi dividindo-se em algumas maneiras. Lá no início das sociedades ainda de ordem primitiva, que passam a ser sedentários, o trabalho passou a ser dividido de ordem sexual. Por quê? A divisão sexual colocava, por exemplo, mulheres cuidando de certas tarefas e homens cuidando de outras atividades. Nesse sentido, já se gerava a ideia de propriedade privada. Mesmo que se produzisse coletivamente, mas quando você fragmenta atividades de homens, atividades de mulheres, você já consegue separar então itens, por exemplo, enxadas, cestos, ou armas como espadas, arcos, enfim, utensílios que são de homens e de mulheres no sentido de serem utensílios privados, portanto, para a atividade do trabalho. Mais à frente, o trabalho vai ser dividido de maneira social. E essa divisão social
pode ser entre aqueles que vão cuidar de plantações, ou aqueles que vão administrar, ou aqueles que vão lutar, enfim, fragmentando a sociedade em funções. Mais à frente, essas funções dão origem às classes sociais, que vão estar associadas, por exemplo, a ter ou não ter o meio de produção. A gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Bom, na gênese do trabalho, o trabalho nasce, né, a sua gênese, como o objetivo de produção de bens para a sobrevivência coletiva. Então se trabalha para que sobreviva essa sociedade, essas comunidades. Nas sociedades modernas, por sua vez, o trabalho é visto como uma forma de obter lucros financeiros e acumular riqueza. Não deixa de, apesar de você mudar o objetivo do trabalho, o próprio trabalho continua sendo a mesma coisa. Esse exercício de transformação da natureza, do meio, em algo que gere uma finalidade. Se não a finalidade da sobrevivência coletiva, finalidade de obter lucros financeiros e acumular riquezas. Isso tudo vai nos levar a algo que caminha junto com o trabalho, que é a ideia de economia. Com o trabalho rendendo algo, né, surge essa noção de economia. Segundo Max Weber, economia é a administração dos recursos para atingir um objetivo e dos modos de chegar até ele. Então, quando você administra os recursos que você quer para atingir esse objetivo, além dos modos, das formas como você pode chegar até ele, isto é economia. Tudo bem até aqui? Fácil? Muito bem. Agora é importante a gente entender, quando a gente fala de trabalho, a estrutura, aquilo que forma a ideia de trabalho. Por isso, meios de produção e forças produtivas. O que são os meios de produção? Um meio de produção é todo recurso ou utensílio usado na produção ou composta coletiva ou privada. Por exemplo, a terra, meio de produção. A enxada, meio de produção. A água, que é trazida através do rio, meio de produção. São todos os recursos ou utensílios utilizados na produção, composta coletiva ou privada, ou seja, podendo ser individual ou podendo ser coletivo. Uma fazenda, por exemplo, ela pode ser privada ou ela pode ser coletiva, certo? Isso é meio de produção. Então, todo meio de produção ele é transformado pela força de trabalho, que é a energia humana dedicada no meio de produção. Toda energia humana a gente vai entender como força de trabalho. Essa força de trabalho agindo no meio de produção gera um produto. O produto é o resultado do emprego da força de trabalho nos meios de produção. A gente vai chamar isso de forças produtivas. Meio de produção mais força de trabalho gera produto. Então, as forças produtivas é isso aqui, ó. Meio de produção mais força de trabalho, forças produtivas, gerando um produto. Acontece que essa produção, ela pode ser feita de formas diferentes. Então, por isso que a gente chama de modo de produção a forma de organização da organização produtiva das sociedades. Ou seja, por exemplo, você pode produzir através de escravismo, ou na Idade Média pelo feudalismo, ou no capitalismo, enfim. Essa forma, então, como a gente organiza a sociedade para produzir, isso a gente chama de modo de produção. O modo de produção se vale, então, de um modelo como se vai utilizar das forças produtivas, que são meios de produção, mais força de trabalho, gerando produto. Tá claro isso? Vamos pegar um exemplo do feudalismo. Bom, feudalismo é um modo de produção. Quais são as forças produtivas dentro do feudalismo? Primeiro, a terra, meio de produção. Segundo, quem trabalha? Os servos, força de trabalho. Juntos eles realizam, então, o resultado disso que é o produto. A agricultura, por exemplo. Tudo bem? Tá claro até aqui? Beleza. E agora vamos entender uma base bem importante nisso tudo. A gente entendeu que, dependendo dos sistemas, então, se organiza a sociedade de uma forma. Segundo Marx, todos esses modos, então, que a gente viu, capitalismo, feudalismo,
o escravismo, enfim, todos eles vão ter uma forma de organização. E a gente vai dividir essa organização em duas estruturas. A infraestrutura, que é a base econômica de um modo de produção. Então, por exemplo, qual é a base econômica de um modo de produção escravista? A escravidão. Qual é a base econômica do modo de produção feudal? A própria estrutura de relação feudal. Qual é o modo de produção do capitalismo? O trabalho assalariado. Então, essa ideia de base produtiva, então, né, que a gente vai ter essa ideia, ela vem para uma questão econômica quando é infraestrutura, o que está na estrutura básica de produção. Mas o que mantém essa base econômica não é só aspectos, então, dessa ordem, de relações de trabalho, por exemplo. A gente tem um conjunto todo maior e mais complexo chamado de superestrutura, que são as relações não econômicas fundamentais para se manter essa infraestrutura funcionando. O que a gente vai entender por essas relações não econômicas fundamentais? O conjunto: educação, religião, ciência, lei, política, enfim. Por infraestrutura, então, a gente entende a forma prática econômica. Por superestrutura, a gente entende o espaço social onde as relações não econômicas acontecem e que tornam a base econômica sustentável. Então é nesse espaço, por exemplo, que são produzidos ideologias, sistemas educacionais e jurídicos, concepções religiosas, filosóficas, ordens políticas, códigos morais e éticos, tendências artísticas, conhecimentos científicos. Tudo isso, o que o Marx está querendo dizer é que a superestrutura ela está permeada por esse molde de produção. Ou seja, se o nosso modo de produção é capitalista, nós temos uma infraestrutura, trabalho assalariado, visando aí a venda da mão de obra, via então o salário, sustentada por relações que não são econômicas, por uma explicação, por exemplo, trabalha, que Deus ajuda quem cedo madruga, ou se você se esforçar muito, mesmo ralando com salários por baixo, você vai se dar bem na vida. Então, sustentado por uma ideia de individualismo do tipo, se você não conseguir, você é um fracassado mesmo, porque na sociedade todo mundo pode conseguir igual, justificando uma ideia de igualdade que não tem. Ou ciência produzindo coisas específicas como itens tecnológicos para beneficiar uma classe fundamental. Por exemplo, uma doença que precisa de cura e laboratórios que querem chegar a essa cura para vender isso e ganhar dinheiro em cima disso. Ou seja, todo um conjunto reforçando essa forma de explicação econômica, inclusive passando pela política e pelos governos, que podem simplesmente serem governos que justificam através de seus atos e tudo mais essa ideia de infraestrutura básica. É daí que deriva para nós a noção então de ideologia, esse conjunto que faz parte da superestrutura, e de alienação. Porque o que é o alienado, afinal de contas? É esse indivíduo que se prende nas relações não econômicas fundamentais de uma sociedade e acaba sendo envolvido ao ponto de não perceber qual é a base econômica desse modo de produção, que pode ser, segundo Marx, a exploração do grupo que tem que oferecer a sua mão de obra como força de trabalho unicamente. É a partir daí, então, para entender isso aqui, que o Marx vai dizer que a história se organiza de uma forma de materialismo histórico. O que é isso? O que é esse materialismo histórico, pessoal? Essa ideia da história organizada através de aspectos econômicos, onde o eixo principal da história, então, é a questão econômica. Os fenômenos sociais que marcam a história são fenômenos sociais marcados pela disputa econômica. E é daí que surge, então, essa luta de classes. E por que é importante entender, galera? Porque não é só uma questão de base econômica entre aquele que é rico e pobre. Porque se fosse só uma questão econômica, seria só uma questão de infraestrutura. É mais que isso. Vai além, vai para uma superestrutura. Porque além da relação econômica em si, é todo esse conjunto ideológico, político, que vai protegendo o tal sistema, o tal modo de produção,
em detrimento de relações que são ruins marcadamente. Por exemplo, na antiguidade existia uma relação de luta de classes entre aqueles que detinham o poder, os senhores, donos, e os escravos. No feudalismo, a relação passa a ser entre senhores feudais e servos, aqueles que detêm o meio de produção e aqueles que só têm a sua força de trabalho para oferecer. No capitalismo, entre a burguesia, dona do meio de produção, e o proletariado, que só tem a sua força de trabalho para oferecer. Então, a luta de classes é esse conjunto todo que passa, sim, por uma questão econômica, da diferença salarial, por exemplo, dos lucros e da qualidade de vida, mas justifica-se atrás de relações de superestrutura. Por exemplo, sistemas educacionais, sistemas filosóficos, estruturas religiosas, que vão justificar isso tudo. Quer ver um exemplo? No feudalismo, o que justificava a estrutura da sociedade em que uns oravam, uns lutavam e outros trabalhavam, era a questão religiosa. Ou seja, a superestrutura religiosa justificava uma sociedade extremamente desigual marcada no feudalismo. Do mesmo jeito, na nossa sociedade capitalista também existem estruturas que estão aí na superestrutura para justificar o porquê desse sistema. Vou dar um exemplo, você que está encaminhado aí para o vestibular. Se você não conseguir entrar na faculdade, vão falar que a culpa é sua, porque você não deu conta. E esse sentimento de ser fracassado está associado a essa ideia de que nessa sociedade todo mundo pode tudo o que quiser. O que não é fato verdadeiro. Afinal de contas, as condições são super desiguais e a gente tem que levar em consideração, por exemplo, no vestibular, que talvez você possa não estar bem, estar doente, não rendeu bem, não entendeu bem aquele assunto, enfim, milhares de situações que não podem te classificar como fracassado. Mas, nessa superestrutura em que só tem lucro, em que só tem sucesso aquele que alcança algumas coisas, você vai ser taxado como um fracassado, portanto. Ou seja, vale salientar que a superestrutura justifica a diferença da infraestrutura da base econômica. Veja bem, um trabalhador que não recebe um dinheiro bom o suficiente para ir em cinema, teatros, frequentar shows e tudo mais, e o filho dessa pessoa não consegue ter acesso a bons materiais, dificilmente tem internet, e você diz que ele tem que competir com outros que têm ao oposto tudo disponível. É evidente que as diferenças são muito gritantes, então você não vai conseguir necessariamente que esse indivíduo consiga as mesmas coisas. E olha como que a sociedade justifica. E aí no jornal você vai ver lá, por exemplo, aquele menino que estudou e conseguiu, fazendo uma escola pública, e ele ralou muito e ele conseguiu passar em medicina e tal. E esse exemplo dele vai ser usado como o exemplo de sucesso, para dizer para todos os outros que não conseguem que o erro é deles e não de um sistema que não oferece condições de ensino, não oferece vagas suficientes nas universidades para a população toda. Então, o ponto fora da curva, por exemplo, que é aquele que teve sucesso, tem méritos, obviamente, mas ele não pode ser tomado como padrão, porque ao se fazer isso, se tenta justificar as fraquezas, os fracassos do sistema, da falta de vagas, por exemplo, tenta-se justificar isso dizendo que você não conseguiu porque você é o fracassado, quando, na verdade, a superestrutura, ela tenta blindar essa estrutura, infraestrutura de desigualdades. Beleza, galera? Deu para entender mais ou menos? E por que é assim? Porque a gente passa um processo de socialização. Socialização é a absorção de ideias que influenciam o nosso modo de pensar e agir. Desde pequenininhos, nós vamos passando por um processo de socialização. A gente vai sendo influenciado por aquilo que vai sendo apresentado para nós como visão de mundo. Então, obviamente, quando eu nasço numa sociedade capitalista, eu sou influenciado a ser capitalista. É evidente. Não tem como a gente pensar ser diferente, porque é um processo constante de socialização. Bom, mas o que significa isso? Significa que então não tem jeito? Tem jeito.
Porque da mesma forma que desde pequenos nós somos socializados, quando nós vamos enxergando o mundo mais amplo, vai nos dando condições de pensar, de refletir em novas coisas e mudamos às vezes concepções que tínhamos inicialmente e pensamos de outra maneira. O processo de socialização, ele tenta nos fazer virar um molde social, ao mesmo tempo que ele também nos permite ampliar a nossa visão, porque ele vai nos formando enquanto seres sociais. E ao ter essa visão maior, é dessa maneira que a gente consegue perceber mais as coisas. Para entender mais ou menos isso, imagine que você está lá numa ilhazinha e você conhece parte dessa ilha apenas. Quanto mais você conhece essa ilha, e parece que você está conhecendo mais, então você está mais integrado a ela, você vai ampliando também o seu olhar ao horizonte fora da ilha, rumo ao oceano. Dessa forma, aquilo que parecia ser pouco oceano no primeiro momento, enquanto você iniciava a sua socialização, o seu conhecimento, quando você vai ampliando então o seu conhecimento, você vai ampliando também o seu desconhecido frente à ilha. A socialização é a mesma coisa. Numa sociedade, quanto mais eu vou me entendendo enquanto ser social, no meio social, com convívio com mais pessoas, mais eu vou me socializando, mas ao mesmo tempo eu vou criando aí perspectivas de enxergar um mundo bem diferente. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro. A gente continua nesse rumo de pensar nos modos de produção. A nossa próxima aula vai ser especificamente sobre o modo de produção capitalista. E a gente vai falar mais sobre a questão da luta de classes, sobretudo focando na mais-valia, no liberalismo econômico, na onda neoliberal, coisas desse tipo. Então, focando no capitalismo na próxima aula. É isso aí. Obrigado, espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal!